texto diz assim, Mateus capítulo 27, a partir do verso 45. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactane, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando por Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. E depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. E naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Que a tua palavra, que é viva, Senhor, tenha a autoridade do Espírito Santo, e a partir da exposição do texto, que ela tenha vida para nos ministrar, em nome de Cristo. Por amor dele nós oramos, amém. Sinceramente, irmãos, eu não sei como a gente consegue construir uma teologia tão absurdamente errada diante dos textos bíblicos que a gente tem na mão. Teologia de que a gente não vai sofrer, ou de que você vai sofrer porque você está em pecado. Teologia que manipula com a culpa, que fere, que mexe com a dor das pessoas. Porque se nós somos formados, e a intenção de Deus, conforme Romanos, é nos fazer a imagem de Jesus, e Jesus no auge do seu ministério, no motivo pelo qual ele veio ao mundo, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Como em nós seria diferente? Aí a gente pega um monte de texto fora do contexto, texto que é para Israel, texto que é para uma nação inteira, e a gente quer aplicar. E sabe qual é o problema disso, gente? O problema é que as pessoas começam a ir para a igreja por uma ambição. Aí chegam lá e aquilo não acontece, elas se frustram. E hoje nós temos um sem número de pessoas que têm asco de igreja, como se Deus tivesse feito alguma coisa contra eles. E não foi Deus quem fez contra eles, foi pastores ambiciosos e gananciosos que pregaram promessas que Deus não fez. Porque o próprio Jesus na noite anterior está falando assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. E aí Jesus, nessa luta da carne com o Espírito, ele fala: Senhor, contudo seja feita a tua vontade em mim. Eu sei que eu vou passar por um tempo difícil, eu sei. E não foi assim com a vida de José, irmão. Você consegue imaginar o que José imaginou dentro daquele poço, ou depois sendo vendido numa terra estranha, ou depois preso na prisão? Que papo é esse que em Deus a gente não sofre? Não foi assim com Davi, depois de ter sido fiel a Saul, sendo perseguido. Não foi assim com Moisés, que nasceu príncipe e depois virou pastor distante das pessoas que ele amava. Não foi assim com Paulo. Então que loucura é essa que vai passando no nosso coração? A verdade é que o silêncio de Deus é quando a gente ora e a gente tem a sensação de que Deus não está ouvindo. Então isso é o silêncio de Deus. Não é que Deus de verdade silenciou, é a gente achando que fomos abandonados. E aí, eu fiquei imaginando, Deus abandonou a Jesus? Porque é isso que Jesus diz. Por que Jesus falou em aramaico, se o texto bíblico está todo sendo falado em grego? Por que nesse momento o autor fez questão de colocar a fala de Jesus em aramaico? Eloi, Eloi, lama sabactane. Abre comigo aí no Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me?
de longe dos meus gritos e de angústia. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu bem me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti, desde que o ventre materno és o meu Deus. Vai lá no versículo 1, que aí eu quero te falar as palavras em aramaico, que diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Entenderam? Jesus está cumprindo a profecia, ou está fazendo referência ao Salmo 22, que é o Salmo de Davi. E foi assim que Davi se sentiu. E assim às vezes a gente se sente. Às vezes a gente se sente. Agora, por quê? Por que que isso acontece? Eu acho que o incômodo da nossa geração com o silêncio tem gerado pessoas que não conseguem aquietar sua alma. E aí, outro dia eu estava conversando com a Mayra é coordenadora numa escola, e ela começou a trazer alguns problemas de uns professores, para perguntar o que eu achava, e aí ela começou a trazer de um, aí eu conversei, falei, aí ela trouxe de outro, já tem gente sorrindo, porque já é da educação, aí eu falei, acho isso, né? Aí ela começou a trazer de outro. Aí eu olhei para ela e eu falei assim: Má, você já teve a sensação de que não está ninguém normal? Não está ninguém, está todo mundo meio fora da casinha. E é mesmo, por quê? Porque a gente se tornou gente perturbada, pouco reflexiva. A gente não consegue ficar quieto. Os nossos filhos não conseguem ficar sem pedir o celular. Se eles estão brincando, às vezes tem criança brincando do lado deles e eles falam: pai, pode pegar o celular? Não é assim. Não é só o celular, a gente tem que trabalhar, e tem gente que pode trabalhar menos, mas não consegue, porque tem medo de perder o emprego, na verdade não confia em Deus, e acha que é Ele mesmo quem põe pão na sua mesa. A gente não consegue descansar em Deus, não consegue. A gente começa a assistir uma série, aí vem outro, e aí o Netflix já conta, e vem outro, e a gente se perturba com o silêncio. Se a gente perturba com o nosso próprio silêncio e não ouve Deus, quanto mais quando Deus silencia. E eu acho, de verdade, que algumas vezes Deus precisa nos chacoalhar. Só sabe a beleza do dia de sol quem passou por dias nublados. Só sabe a beleza de receber um presente quem ficou muito tempo sem receber um presente. Pode ter certeza que a mulher que era estéril e que hoje é mãe de filhos, ela tem um jeito muito especial de lidar com filhos, porque ela sabe o que era essa ausência. Pode ter certeza que a pessoa que passou fome valoriza muito mais um pedaço de pão do que alguém que só viveu com fartura. E eu acho que o trabalhar de Deus muitas vezes vem dessa sensação de abandono. Mas eu queria dizer para você, assim como Deus não abandonou Jesus, Ele não abandonou você. Assim como Deus não abandonou a Davi, Ele não abandonou você. Você pode estar se sentindo assim. Deus, assim como não abandonou José, Ele não abandonou você. Assim como Ele não abandonou Davi, Ele não abandonou você. E existe processos de Deus acontecendo. O duro é, às vezes, mesmo passando pelo processo, a gente não conseguir enxergar. Porque ao invés de buscar Deus, a gente está no celular. Porque Deus está falando com a gente e a gente está trabalhando e... Não, eu preciso trabalhar mais, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Deus trabalha aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Por que a gente é tão perturbado? Por que a gente é tão ansioso? Por que a gente é tão angustiado? Por que a gente quer resolver do nosso jeito? Eu queria pedir a bênção de Deus para você essa manhã, e se você entender sobre isso, para mim já é o suficiente. A bênção é assim como Deus falou com José na cadeia, que Deus fale com você no meio dessa sua sensação de abandono.
Assim como Deus falou com Davi, quando ele fugia da presença de Saul e pegava os pães da proposição que não era destinado a ele, era só destinado aos sacerdotes. Que Deus fale com você mesmo em meio à sua sensação de abandono. Que assim como Deus falou no deserto de Moisés, por meio da sarça, mas que seus olhos possam ver a sarça que queima e não termina. Aí sobre os testemunhos na igreja. Pastor, eu queria dar um testemunho. E aí a pessoa dá um testemunho como se ela desse um roteiro para nós. Olha, eu fui muito abençoado, amém? Eu vim na corrente do pastor Rogério. Foram 7 sextas-feiras que nós oramos aqui e jejuamos, e Deus me abençoou. O que ela está tentando dizer com isso? Que se você fizer o mesmo caminho, do mesmo jeito, você vai ser abençoado igual. Então o que ela está tentando dizer é, todas as vezes que você apertar Ctrl F5, vai aparecer um negocinho ali, ou toda vez que você apertar Ctrl V, vai colar o texto. Faça igual eu estou fazendo, porque vai ser igual. E aí a gente acha que pode dominar Deus. Contei uma ilustração essa semana, na nossa célula semente. Se você caminha conosco, e quer conhecer um pouco mais do pastor Rogério, estou caminhando com um grupo, discipulando com um grupo, toda terça-feira às 19h30. Então, se você tem se sentido só, apareça nesse encontro. E aí, eu estava explicando algo, eu estava explicando o seguinte, num livro que eu fiz na minha formação em filosofia, que era de um teólogo chamado Roger Basti. O livro se chama O Sagrado Selvagem. É que alguém tem uma experiência com Deus, e essa pessoa tem uma experiência com Deus, e ela fica encantada. Esse tipo de experiência dentro da teologia se chama epifania. Epi de algo acima, e de fania, de fanos, que seria como uma aparição de Deus. Alguém tem uma experiência com Deus. E ela volta num encantamento, porque ela teve um encontro com Deus, e ela fala, olha, eu tive um encontro com Deus, olha, eu tive uma experiência com Jesus, e a gente fala amém. E aí ela fala o seguinte, ó, eu tive a experiência e foi assim. E ela começa a descrever como foi a sua experiência, porque ela quer que você tenha a mesma experiência. E aí ela começa a falar, então, ó, eu fiz assim, assim, e aí deu certo, Deus apareceu para mim. E aí o Roger Basti, ele explica algo muito interessante, que ele fala, é como se a gente estivesse tentando colocar Deus numa caixinha. E a primeira pessoa que teve com a experiência com Deus, às vezes ela está sendo sincera, ela não está sendo manipuladora. Então ela vem e fala, olha, Deus está aqui, ó, nessa caixinha. E aí começa a se juntar um monte de gente no entorno dessa caixinha, porque ela deu o caminho para se chegar a Deus. Então se você orar assim, se você orar de joelho, porque você ora em pé, por isso que você não é abençoado. E aí ela começa a dar esse caminho de caixinha. E aí se junta um monte de gente no entorno, parecendo assim, agora Deus vai falar, porque a gente já sabe o caminho. E aí quando essa pessoa abre a caixa, o que tem dentro da caixa? Nada. E aí o Roger Basti completa, porque o sagrado é selvagem. Porque o dia que Deus o dia que Deus couber dentro da sua caixinha, ele já deixou de ser Deus. Então você pode ter a experiência de passar pelo câncer, querida, e ser curada, e a pessoa do seu lado, Deus escolheu o câncer para recolher, e está tudo bem, porque o que Deus está fazendo na sua vida, é só na sua vida, e a obra, e o propósito, e o chamado de Deus, é só para você, e é só na sua vida. E talvez o que Deus vai fazer com Ismael, seja algo completamente diferente do que Ele está fazendo na sua vida, e o processo, talvez, seja diferente. Talvez você já esteja no 3º estágio e ele ainda esteja no 1º. E também não estou falando que sou eu quem julgo qual estágio que ele está. Eu só estou tentando dizer que existem estágios diferentes, maturidades diferentes. Você não tem filhos de várias idades diferentes, e cada uma não tem uma demanda. Nós somos assim entre nós. Nós temos idades espirituais e maturidades espirituais diferentes. E por que a gente quer encontrar um padrão? E sinceramente, gente, se Jesus passou pelo sofrimento, quem somos nós? A pergunta não é se você vai passar pelo sofrimento. A pergunta que eu quero te colocar hoje é como você tem passado pelo sofrimento. Não é se você vai passar, é como. Se você não tem ouvido Deus, se você sente Deus silenciar a sua alma, a pergunta não é se Deus está em silêncio, é como você tem passado. Porque o texto bíblico fala que a corça, o veado campestre sem água, no tempo de estiagem, ele fareja a água a quilômetros.
E às vezes a gente está com o coração seco, a nossa alma está seca. E aí o nosso tempo é roubado pelo Big Brother. Porque a nossa geração nunca teve tantos e tantos e tantos distrações para a nossa alma. A gente nem valoriza mais. Como você tem passado pelo seu sofrimento? O silêncio revela. Queria te pedir para sair das distrações. Está sendo comum alguns atletas de alta performance estarem com a cabeça arrebentada. Sabe o que eles fazem? Eles tiram um ano sabático, ou às vezes mais de um ano sabático, para ouvir, para se ouvir. Talvez, se ele for cristão, ouvir a Deus, para calar essas muitas vozes que perturbam a nossa cabeça, para se ouvir. E aí eles voltam diferente, talvez com menos pressões, talvez descobrindo que está todo mundo doente, que eles também estavam, que eles nem estavam percebendo. Ano de descanso, tempo de descanso. O ano sabático vem de um princípio importante, que é o princípio do sábado. Então, nós vivemos 6 dias e nós deveríamos descansar no 7º. Os adventistas e os judeus guardam o Shabat, que é o sábado. Nós, cristãos, e porque nós estamos num calendário que também é litúrgico e é o calendário católico, nós acabamos guardando o domingo. Mas o princípio é o mesmo. E se você não tem o seu tempo de descanso, de silenciar a sua mente, você está quebrando o princípio do Shabat. E eu queria dizer mais para você. O Shabat não é só descansar. O silêncio do sábado é o silêncio do judeu, em que ele tirava para se lembrar das coisas de Deus. O Shabat do judeu é um silêncio de oração. É um silêncio de alimentar a sua alma. Mas a gente não tem mais Shabat, porque até no nosso tempo livre a gente tem que fazer algo. Entenderam? E aí o princípio do Shabat também é o princípio anual, de que depois de 6 anos a terra precisava descansar 1 ano. Mas também esse ano era santificado. E a gente precisa alimentar a nossa alma. Porque senão a gente vai orar e a gente vai sentir que a nossa oração não passa do teto. É assim que a gente fica. É assim que a gente fica. Queria te falar alguns princípios. Quero que você pense no agricultor. Ele lança a semente. Ele rega. Talvez a alma dele fique angustiada, porque ele rega, e não está acontecendo nada. E está acontecendo. Porque antes de florescer para cima, o que todas as plantas precisam é crescer para baixo, com raízes. E talvez o silêncio e essa angústia e essa sensação de abandono seja você, o trabalhar de Deus fazendo você criar raízes. E às vezes o sofrimento tem a ver com essas sementes que são lançadas. Quero que você pense numa criança. O meu João tem medo do escuro. Não dá para ficar com a casa iluminada durante a noite. Então a gente precisa aprender a lidar com ele. E aí ele fala: pai, fica comigo. Aí eu vou lá e deito com ele. Só que às vezes eu deito, fico ali um pouquinho, e ele se acalma. E muitas vezes eu vou embora e ele ainda está acordado. Eu acho que é assim o nosso tempo com Deus. Existem tempos sombrios, nublados que a gente passa com Deus. Mas quando a gente sente que Deus está nos dando a mão no meio da escuridão, a gente confia. E eu queria falar para você uma palavra repetidamente, antes da gente ir para a conclusão desse sermão. Dê a sua mão para Deus e confia de que Ele é Pai. E escuta a voz de Deus.
Dê as mãos para Deus e confia que Ele é Pai. E escute. Silencie. Você tem orado? Deus meu, por que me abandonaste? Você tem orado? Se você tem orado, eu queria te dizer em nome de Jesus, Ele não se esqueceu de você. Me veio uma canção, muito antiga agora. Mas ainda que demore, alguém sabe? Ou mesmo que pareça, eu um dia se de ti virei outra vez. Então, às vezes parece que demora. Às vezes parece. Mas é o trabalhar de Deus na nossa vida. Depois de ter bradado novamente, Jesus entregou o seu espírito. E aí sabe o que aconteceu? Versículo 31. O motivo do sofrimento se revelou. Porque naquele momento, o propósito de Deus na vida de Jesus se cumpriu no meio do seu sofrimento. Porque o véu do santuário rasgou-se em duas partes, quando Jesus bradou. E do alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas partiram, e os sepulcros se abriram. Por quê? Porque o propósito da sensação de abandono estava cumprido naquele momento. Eu não gosto. Não gosto desses silêncios que Deus nos põe. Não gosto. Não gosto de sentir dor. Não gosto. Você sabia que a nossa geração, na história, nenhuma outra geração consumiu tanta medicação quanto a nossa, tanto antidepressivo como a nossa, e tanta, como é o nome de medicação para dor? Analgésico. A gente não sabe mais sentir dor, a gente quer anestesia. Por isso que a drogadição cresce. Mas não dá para passar pelo sofrimento anestesiado, porque aí a gente não consegue perceber o trabalhar. Confia. Descansa. E tenta descobrir qual é o propósito final de tudo isso que você está vivendo. É isso que eu queria te inspirar essa manhã. Como eu estou ensinando para vocês, eu ainda sonho em fazer um acampamento de silêncio, ou um retiro de silêncio, que seja de um dia com vocês. Para a gente aprender. Mas enquanto a gente não pode fazer isso, respira profundamente, fecha os seus olhos. E como há muito tempo você não faz, conversa com Deus. Mas esquece que tem gente perto. Queria pedir para agora, nesse momento, se você está com vontade de ir no banheiro ou beber água, fica quietinho, não se mexe, para não atrapalhar o outro. Se você não consegue se concentrar, só não atrapalha. A Amanda vai tocar e a gente vai silenciar a nossa alma. E você vai tentar entender os propósitos de Deus nesse momento, e falar com Deus, e rasgar a sua alma, e rasgar o seu coração. Ele não te abandonou, assim como Ele não abandonou a Jesus. Ele não abandonou você.